Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta Histórias Fantásticas. Hoje tenho 50 anos de idade e já vivi muitas coisas. Viajei, tive filhos, fui casada, mas de todas as histórias que eu vivi, essa foi a mais bizarra que, com toda certeza, nunca irei esquecer. Quando eu era ainda uma garota de 17 anos, meus pais se mudaram para outra cidade, pois onde vivíamos estava muito difícil ter uma vida decente e essa mudança visava nossa melhoria, em virtude de um emprego que meu pai havia arranjado. Era uma cidadezinha pequena, mas próspera, por conta de uma indústria de sapatos. O comércio funcionava muito bem e, consequentemente, o desemprego era pequeno. Fiquei animada, pois deslumbrei uma chance de me tornar mais independente. Fui a uma agência de empregos e de lá me encaminharam para um endereço onde morava uma senhora, muito bem vestida. Parecia que ela havia saído de um filme britânico. Sua casa era muito grande e ela precisava de uma garota que a ajudasse. Ela me atendeu com muita educação e falou para mim o que eu deveria fazer, os horários e o valor que estava disposta a pagar. O valor me pareceu justo e o horário muito bom. Acertamos tudo e fiquei de começar no dia seguinte. Era uma casa bem organizada. Havia poeira, porém em uma quantidade aceitável. A idade da velha senhora chegava facilmente a uns 75 anos de idade. Cheguei no horário marcado e tratei logo de mostrar serviço, perguntando por onde ela gostaria que eu começasse e fiz conforme suas orientações. Ela tinha muitos quadros de fotografias, sempre mostrando alegria em cada imagem. Havia foto de um homem de uns 40 anos e de um garoto que poderia ter a minha idade, e a imagem da própria senhora, muitos anos mais jovem. Ao longo do serviço, cheguei a um quarto que se encontrava trancado. A velha senhora, ao me ver em frente a essa porta, se apressou em dizer que eu já havia identificado. Minha filha, esse quarto se encontra trancado. É do meu filho. Esse eu mesmo limpo. Os dias se passaram e começamos a conversar. Ela sempre me falava de sua vida, de como conheceu seu marido e de como era sua vida na infância e de seu filho também. Mas quando ela falava desse seu filho, eu ficava muito confusa, pois era como se ele fosse um adolescente, porém, isso não seria possível por conta da sua idade. Nossas conversas aconteciam muito de modo unilateral, pois eu basicamente só escutava, porém, nesses momentos me dava uma vontade de contestá-la sobre datas e períodos que envolvia seu filho, porque eu nunca ouvira. Cheguei a comentar com minha mãe e ela disse que não me importasse com isso, que minha obrigação era fazer o combinado e nada de intimidade, sendo ela minha patroa e idosa, o melhor era apenas escutá-la. Concordei com minha mãe, apesar da minha curiosidade, por já estar trabalhando há 3 meses e nada de ver esse garoto, e de sempre o quarto estar trancado e a chave amarrada em um cordão que não saía do seu bolso. Ela entrava todos os dias naquele quarto e o trancava em seguida por dentro. Uma vez precisei falar com ela e fui até o quarto. Bati na porta e, como de costume, tentei entrar logo em seguida no cômodo, porém a porta estava trancada. Segundos depois, ela abre a porta visivelmente contrariada e de forma ríspida me advertiu que não a incomodasse enquanto estivesse ali. Me desculpei. Aquilo foi estranho. Minha curiosidade foi despertada de tal maneira
que me peguei várias vezes imaginando como seria aquele quarto e o que tanto ela fazia lá dentro. Cheguei a olhar pelo buraco da fechadura, mas nada de muito relevante. Comecei a ficar na espreita, esperando o momento dela sair ou entrar no quarto, para que eu pudesse tentar dar uma espiadela furtiva no interior daquele cômodo, porém não tive êxito. Em minha antiga cidade, namorei com um garoto, meio delinquente, que adorava arrombar uma fechadura. Ele não pegava nada, fazia só pela adrenalina, e sempre andava com uma chave micha ou grampos. Ele chegou a me dar umas dicas de como ele fazia e sempre falava que um dia poderia precisar dessa habilidade. Ele estava com razão. Treinei algumas vezes com uma fechadura parecida em minha casa. Definitivamente eu estava anos-luz de ser profissional, mas dava para o gasto. Só faltava uma oportunidade de estar sozinha com um tempo razoável, porém, a velha senhora se ausentava muito pouco de casa. Eu estava decidida, e na primeira oportunidade correria para aquela porta e saciaria minha curiosidade. Curiosidade essa que ficou mais latente quando por 2 vezes perguntei pelo seu filho e ela mudou de assunto, mostrando um certo desconforto com a pergunta. Os dias se passaram e continuei na minha rotina. A velha senhora saía de casa, mas por períodos de tempo muito curtos o suficiente para eu não me atrever a pôr em prática o meu plano. Ela sempre saía para a padaria e no mercado que ficava no quarteirão ao lado. Minha chance sem dúvida seria no dia dela ir ao banco, e isso estava bem próximo. Minha filha, terei que ir ao banco. Você poderia me fazer o favor de só ir embora após a minha chegada? Aquele pedido me atingiu em cheio. Um sorriso de contentamento se fez em meu rosto. Concordei de bom grado. A porta se fechou e eu voei até a porta do quarto. Respirei fundo e soltei o ar. E mergulhei a chave micha na fechadura. Movimentos rápidos ao mesmo tempo em que girava o miolo, mas nada acontecia. Minha agitação atrapalhava a concentração até que, para o alívio da ansiedade e minha alegria, o sistema da fechadura foi driblado e os pinos destravaram, liberando assim a lingueta que mantinha a fechadura trancada. A porta se entreabriu ao abaixar da maçaneta. Entrei no quarto sem escancarar a porta. 2 passos para dentro e meu sangue gelou por um instante. Não sei precisar o tempo em que fiquei paralisada, só minha respiração como movimento. Aquela velha senhora tinha mesmo um filho. Filho este que parecia ter a minha idade. Quarto impecavelmente organizado e limpo, e aquele garoto perfeitamente vestido com um terno preto, gravata e uma blusa branca, com sapatos lustrosos, deitado, imóvel, em um caixão de vidro, sem uma mancha. Eu estava tão assustada com aquela visão nada comum, e minha palidez estava mais visível do que a do cadáver que estava à minha frente. 2 passos para trás, sem tirar os olhos do garoto e assim sair do quarto. A velha senhora chegou em casa, se apressou em agradecer por ter esperado ela chegar e com um sorriso simpático disse: "Minha linda, você deveria ir comer alguma coisa. Você está um pouco pálida, até parece que viu um fantasma." Retribuí o sorriso e fui para minha casa. Pouco tempo depois, troquei de emprego e jamais voltei a tocar na maçaneta daquela porta.